A graça e a paz e as misericórdias de Deus sejam sobre nós, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nesse dia, 21 de abril, onde é comemorado o dia de Tiradentes, um revolucionário que lutou pela independência da nossa pátria, do poder colonizador de Portugal. Na época, ele foi tratado como subversivo, um homem mau, um homem que estava contra os interesses da força política. Mas hoje, Tiradentes, ele é comemorado como herói brasileiro, é tratado o dia da insurreição, onde ele se levantou contra o poder de Portugal, opressor, para manifestar a sua vontade de libertação da nossa pátria. É assim mesmo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi colocado como malfeitor, o pior de todos os homens, porque a morte que ele morreu era a pena capital de Roma, e só ia para a cruz aqueles homens irregenerados, que não tinha mais como se restaurar para se sociabilizar. Ele foi, como diz a Bíblia, feito maldição em nosso lugar. Eles ironizavam de Jesus. E hoje todos reconhecem que Jesus, e como Jesus, não houve um líder nessa terra que revolucionasse a terra, que trouxesse uma proposta de libertação, de graça, uma proposta de vida e de vida eterna. Hoje, até os inimigos da cruz, eles têm que reconhecer que Jesus veio mudar a história e fazer a história. Mudar a história de homens que estavam, como nós, determinados à condenação eterna do pecado no inferno. Nós que precisávamos de um libertador. Então, nós reconhecemos que o maior libertador que a Terra, o planeta Terra já viu e já existiu, foi o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida, e que Deus lhe dê muita paciência, muita graça na espera do novo dia, na espera do grande dia, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle, do domínio e da direção de Deus. Deus está comandando todas as coisas. E creio que as orações da igreja, o clamor da igreja, tem chegado ao trono de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos meditar no capítulo 14 de Mateus, episódio muito lindo, onde Jesus mostra o seu poder sobrenatural aos homens, aqueles que seguiam de perto a ele. Mateus capítulo 14, verso 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos a que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, palavra que tem o poder para transformar o mais degenerado coração humano. Ó Deus, orientar passos, vidas, ó Deus amado, no caminho bom, no caminho da fé, no caminho da salvação. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, pelos ensinamentos do Senhor, por tudo que Ele representa para nós. E que nesta hora, Deus, o Espírito Santo, esteja se movimentando o coração do Teu filho e da Tua filha. Que todo argumento da alma cesse agora em nome de Jesus. Que o Teu filho e a Tua filha só ouça agora a voz do Espírito, a voz que vem do coração do Senhor, porque cremos que esta palavra é uma palavra transformadora para a sua vida, para a vida da sua família. Nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O episódio onde Jesus resolve andar sobre o mar. Em meio à tempestade, Jesus andando sobre o mar. É interessante que se existe na Bíblia um homem que frequentemente é citado como exemplo do que não fazer, do que não dizer, é esse homem chamado Pedro. Inclusive, ele não se chamava Pedro, chamava Cefas. Ele se chamava Simão, filho de Cefas. Por quê? Porque Simão significa um bambu, uma cana açoitada pelo vento. Um caráter inconstante, difícil, incrédulo, difícil de tratamento. Mas para que esse homem se tornasse um instrumento vivo nas mãos do Senhor, já começou a mudar pelo seu nome. E Jesus disse: você não vai se chamar mais Simão, como uma cana açoitada pelo vento, balançada pelo vento, oscilante pelo vento, mas você vai se chamar Pedro, Petros, que significa pedra, significa rocha. É interessante, ele também foi um dos maiores exemplos de fé de toda a história. Esse homem, que era um dos menos letrados da equipe de Jesus, um homem de menos cultura humana, ele foi o primeiro pregador da igreja. Um homem que no seu primeiro discurso se converteram quase 3.000 almas. Depois no segundo discurso, 5.000 almas, e aí as multidões começaram a chegar para a igreja. Então a gente vê que esse homem, ele é um exemplo de fé para a igreja. Dado o seu entusiasmo, o seu amor por Jesus, ele é um dos maiores exemplos de fé. Quando Jesus os enviou, os discípulos para o mar da Galileia, e veio uma grande tempestade, todos estavam naquele barco, todos foram naquele barco, e agora estão desesperados, dada aquela tempestade. Mas Jesus tinha algo para fazer antes de estar de novo com seus apóstolos, com seus discípulos. A Bíblia diz que ele foi sozinho ao monte orar. Jesus, ele recorria sistematicamente à oração ao Pai, pedindo a revelação, graça, autoridade e declarando a submissão sua ao Pai eterno. E ele dependia que o Pai determinasse o milagre na qual ele iria realizar
no meio dos homens. Interessante que agora Jesus vai, ora, ele estava ali sozinho com o Pai, e os discípulos rumaram, inclusive debaixo da direção dele, da ordem dele, foram navegando sobre o mar da Galileia. E a Bíblia diz que inesperadamente levantou uma tempestade, um vento forte, contrário, e o barco estava ao longe. O barco estava ao longe de Jesus no meio do mar, fustigado pelas ondas. Agora, Jesus, depois de cumprir a sua devoção, a sua busca à presença do Pai, ele sai a caminhar, andando sobre as águas. São fatos que nunca houve e nunca haverá no meio da humanidade. Só Jesus tinha, tem e sempre teve o poder de andar sobre as águas. Como andando sobre as águas, determinando que em nome do Senhor, Ele é Senhor do vento, dos mares, das tempestades e todo poder das trevas. E aqui, Jesus sobre as águas foi andando, e quando aqueles discípulos viram Jesus andando sobre as águas, a identificação dele foi esta. A ideia deles foi esta, que era um fantasma, alguma coisa sobrenatural. Porque pela razão humana, pelo raciocínio humano, como o homem pode andar sobre as águas? E é interessante, é esse Deus que nós servimos. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele sempre tem uma palavra que contradiz toda a ciência, contradiz o homem, contradiz as ideias do homem. E aqueles homens que já estavam caminhando com ele, disseram, é um fantasma, e gritavam com medo. Naquela época, e sempre houve nos mares, muitas lendas de marinheiros, e quem sabe, alguns deles estavam pensando em alguma lenda, de algum fantasma que havia nos mares, e agora aqueles homens, eles ficam apavorados, porque estão diante de algo sobrenatural. Mas Jesus, vendo o medo, o constrangimento no coração deles, já identificou para eles, dizendo, sou eu, tende bom ânimo, renove as suas forças, sou eu, não temais. Agora eles começam a olhar para Jesus de um modo diferente. Jesus já tinha acalmado ventos e tempestades, Jesus já tinha curado paralíticos, restaurado vista aos cegos, já tinha curado muitos tipos de enfermidades e doenças, mas agora eles veem o outro lado do caráter de Jesus, o poder sobre todas as coisas, um poder de andar sobre as águas. Agora, diante desse quadro, Simão, Pedro, ele grita para Jesus, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro sabia, se fosse Jesus, como era, não teria problemas para ele ir ao encontro de Jesus, e na graça do Senhor, ele andaria também sobre as águas. Então, essa tempestade, certamente eles entraram em pânico, ficaram desesperados. E agora que o dia começou a amanhecer, Cristo vai andando sobre as águas. Ele passou a noite orando e começa a caminhar sobre as águas. Quando viram aqueles homens que tiveram mais medo ainda, pois pensaram que se tratava de um fantasma. Jesus disse, coragem, sou eu. Em algumas vidas, Jesus ainda é um fantasma, uma lenda, uma história do passado, um homem até que veio a este mundo, fez algumas coisas boas, realizou grandes obras,
e desapareceram, morreu. Mas para nós, o Senhor Jesus, ele vive. Ele não é um fantasma. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, agora Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. E Jesus, ele não duvidou. Jesus não foi nenhuma proposta na atitude de Pedro para com ele. Jesus disse: vem. Foi tão simples. Manda-me ter sobre as águas. Jesus o chamou para ir. E o discípulo saiu do barco e começou a andar sobre o mar em sua direção. Vem, pode vir. Porque o mesmo poder que estava e está sobre Jesus, está sobre a igreja. Então o ensinamento para nós, para Pedro, para toda a igreja, que o mesmo poder que fez Jesus andar sobre as águas, está agora sobre a igreja. E não há empecilho para nós. Ainda que os mares se levantem, ainda que o vento se torne forte contra nós, o Senhor, ele caminha sobre qualquer tempestade. A Bíblia diz: com Deus eu salto muralhas, com Deus eu faço proezas. E agora, aquele homem começa a andar sobre o mar em sua direção. Tudo ia bem. Debaixo da ordem de Jesus, ele creu. Então, como nós cremos debaixo da ordem da palavra do Senhor, o milagre acontece. Então, o milagre não era só para a vida de Jesus andar sobre as águas. Aqueles que crescem e que creem no nome de Jesus, farão as suas obras e maiores obras farão. Evangelho de João, capítulo 14, verso 14. Faremos as suas obras e maiores obras farão, porque ele foi para o Pai. Ele está glorificado com Deus. E agora, Pedro, ele começa a olhar a tempestade. Ele começa a olhar a circunstância. A princípio ele diz: Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz: pode vir. E ele veio em sua direção. Quer um exemplo de confiança no Filho de Deus maior do que esse? Pedro, ele confiou, sabia que no decreto da palavra de Jesus, o sobrenatural aconteceria. Com todas as suas fraquezas e fragilidades, Pedro, ele cria no poder da palavra. E quando nós cremos no poder da palavra e exercitamos a nossa fé sobre a palavra, o milagre acontece. Pedro poderia dizer para Jesus: Jesus, eu estou com medo, eu não vou. Olha o vento, o Senhor está andando sobre as águas, eu nunca vi essas coisas. Mas ali, esse homem expõe o exemplo de confiança no Filho de Deus. Jesus disse para Pedro ir, mas isso exigia muita fé daquele homem. Exigia um coração de fé, e Pedro exerceu a fé. Pedro, ele confiava em Deus, ele cria em Jesus, mas ele era um homem apaixonado pelo Senhor Jesus e confiava na sua palavra. Agora, eu quero dizer para você, ter fé é recusar o medo e a dúvida. Aonde tem dúvida e medo, não existe fé. Como falamos ontem, o medo é o maior inimigo dos homens. O medo é o maior inimigo da humanidade. O medo, ele cria imagens negativas, circunstâncias de apavoração terrível, de terror. O medo, ele cria situações que constrangem o nosso coração. Então, duas coisas que quando nós não temos fé, é recusado o medo e a dúvida. E ali, enquanto Pedro, ele cria, enquanto Pedro exercia a sua fé e andava sobre as águas, não havia problema. Pedro sabia que era somente ele e Jesus, por isso ele continuou determinado. E ele foi caminhando sobre as águas.
A Bíblia não diz o coração dos demais que estavam naquele barco. Mas, certamente, alguns, com medo de Pedro morrer afogado, com medo de alguma coisa dar errada, porque era uma ação, e foi uma ação sobrenatural do poder do Senhor Jesus. Jesus disse a Pedro, venha, mas isso exigia fé dele. Ter fé é recusar o medo e a dúvida. Pedro sabia que era somente ele e Jesus, por isso ele continuou determinado. O mar estava muito agitado e Pedro fez o impossível. Pedro fez o impossível. Enquanto na nossa caminhada cristã, em Cristo Jesus, nós vamos caminhando, enquanto nós temos coragem, enquanto nós determinamos viver sob o poder da palavra, na obediência da palavra do Senhor, o vento, os mares, as tempestades, elas não nos constrangem, porque nós estamos alicerçados debaixo do poder do Senhor. E agora, Pedro via que aquele mar estava agitado, ele fez o impossível, ele esperou o comando de Jesus. Jesus olhou para ele e disse, vem Pedro. Desafiou qualquer obstáculo e caminhou sobre as águas. Isso é fé. Ele não foi caminhar antes que Jesus não desse a palavra de ordem. Venha Pedro, venha, caminhe sobre as águas. Quando estamos debaixo da palavra do Senhor, os milagres acontecem. A Bíblia diz que esses homens estavam com as suas redes sendo lançadas toda noite. E aí eles não pegaram nada. Jesus apareceu a eles e lhes disse, lançai a rede ao lado direito. E eles confiaram na palavra do Senhor, mesmo que eu creio que muitas vezes, naquela noite, ele já tivesse colocado a rede ao lado direito. Mas agora havia um comando de Jesus, um comando sobrenatural. E eles arremessaram a rede ao lado direito. E a Bíblia diz que a rede se encheu de peixe. É interessante que aqueles homens, para pescar aqueles peixes, eles precisavam da ordem profética sobrenatural de Jesus. E eles disseram, em tua palavra nós lançaremos a rede. Quando nós fazemos debaixo da palavra do Senhor, da autoridade de Jesus, não tem como dar certo. Nós não podemos andar segundo os nossos conceitos, princípios pessoais, humanistas, mas quando nós fazemos algo, caminhamos debaixo do conceito da palavra de Deus, da ordem do Senhor, não tem como dar errado. Ele esperou o comando de Jesus. E olhando para ele, desafiou qualquer obstáculo e começou a caminhar pela fé. Devemos construir nossa fé no que a palavra de Deus nos diz. Ela diz, tende fé. Se tiver de fé, com um grão de mostarda, você dará ordem a esses montes, eles se transportarão para o mar. É interessante. Então, quando exercemos a fé, os montes do impedimento, das dificuldades, dos problemas que nos cercam, eles são transportados, tirados do nosso caminho. E Deus aplana o caminho para que possamos caminhar sobre as águas. Agora esse texto diz que Jesus, repreendendo aquela situação, diz, Pedro, vem aqui. Quando Pedro diz, Senhor, salva-me, porque eu vou perecer, eu vou morrer. Por que Pedro entrou nesse estado? Ele vinha caminhando tão bem, debaixo do manto da fé, da certeza, da convicção, que era Jesus. Não havia problema nenhum, ele caminhou normalmente, no sobrenatural. Mas a Bíblia diz no verso 30, reparando na força do vento, teve medo. O que ataca a nossa fé, o que nos faz às vezes paralisar,
retardar a nossa conquista e a nossa caminhada é estar preso às circunstâncias da nossa vida. As circunstâncias às vezes não são favoráveis. Nunca, geralmente as circunstâncias são sempre desfavoráveis. Sempre temos todos os dias um leão para vencer, um inimigo para vencer. Então as circunstâncias, elas mudam o poder do nome de Jesus. Mas, meu amado, agora Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a ver as circunstâncias, ver aonde ele estava andando. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Lá no capítulo 12 de Hebreus, a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele está à nossa dianteira, a cada dia, a nos instruir, nos dirigir, a nos levar ao caminho da sua vontade. Ele começou a afundar. Mas ele não hesitou, disse: Senhor, salva-me. Ele sabia que Jesus, o mesmo que estava fazendo ele andar sobre as águas, tinha o poder de trazer de volta, emergi-lo e voltar a caminhar sobre as águas. E agora Jesus estendeu imediatamente a sua mão e segurou. Veja o amor de Deus. Às vezes vamos caminhando bem, conquistando, tendo sucesso na nossa vida profissional, espiritual, estamos bem, indo à igreja. De repente, começamos a desviar os olhos de Jesus. E nesse desviar os olhos de Jesus, nós sentimos que começamos a afundar. Começamos a deixar de caminhar sobre as águas. Começamos a deixar de ver o milagre sobre a nossa vida. E aí as coisas começam a complicar. Eu não sei se realmente você está com os olhos fitos em Jesus. Enquanto você e eu estivermos com os olhos fitos em Jesus, o milagre sempre haverá sobre a nossa vida. E agora Jesus estende a mão e segura Pedro e lhe traz até o barco. E Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tudo aconteceu pela fragilidade da fé de Pedro. Tudo aconteceu porque Pedro duvidou. Jesus disse para Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, morto há 4 dias: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não tem causas perdidas para Jesus. Mas Jesus viu que a incredulidade, naquele momento, venceu a fé de Pedro. Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os seus olhos nas circunstâncias. Tira os seus olhos das circunstâncias. Tira os seus olhos do medo. Tira os seus olhos de tudo que se cerca. Quem sabe o que lhe cerca é um pavor, um medo. Mas hoje, em nome de Jesus, exerça a sua fé. Ande sobre as águas. Tome a mão do Senhor Jesus, segure firme dele. E certamente você receberá a bênção do Eterno. Devemos construir a nossa fé no que a palavra nos diz. Não podemos sair dizendo pela fé em Jesus, eu quero isso, quero aquilo, não. A nossa fé tem que ser direcionada segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. A fé não é um pulo no escuro. A fé é a certeza e a convicção. Então, como nós exercemos a nossa fé, Deus não tem dificuldades nenhuma de gerar o sobrenatural sobre a nossa vida. Homem de pequena fé, por que duvidastes? E assim ambos entraram no barco. E quando Jesus entrou no barco, diz a Bíblia, o vento cessou. E agora aqueles homens estavam no barco, vendo aquela ação sobrenatural,
que estava reservada para eles, eles declaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Deus conosco, tu és a promessa para Israel. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, quem sabe você está vivendo as suas lutas diárias, quem sabe a sua fé está meio fragilizada, você já andou em situações tão fortes com Jesus, teve experiências profundas com Jesus, contemplou a experiência da sua vida financeira, espiritual, física, familiar. Você já viu grandes milagres de Jesus sobre a sua vida? E agora, dado a situação que estamos vivendo, que você está vivendo, que o mundo está vivendo, parece que você está tirando os olhos de Jesus. É por causa disso essa sensação de naufrágio, é por causa disso essa sensação de derrota, porque você está tirando os olhos do Senhor Jesus. Volta agora o teu olhar para Jesus. Clame a Ele, diga: Senhor, salva-me. Ele continua sendo o meu e o seu. Estenderá a mão sobre a sua vida nessa tarde e noite, e vai te tirar desse terremoto, dessa força do vento, e vai te trazer para dentro do barco, e a sua vida vai tornar-se uma grande bonança. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido nesta hora a orar, a dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando o justo clama, os céus param para ouvir. Quando o justo clama, o trono de Deus é movido a seu favor. Porque quando nós clamamos, Deus imediatamente entra em ação a nosso respeito. Então clame ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Clama mesmo, grita ao Senhor. Amém? Ele não é um fantasma. Ele morreu, ressuscitou, está vivo, operando no céu, na terra e nos mares, e voltará para nos buscar. Para onde Ele estiver, nós possamos estar eternamente com Ele. Então, meu amado, em nome de Jesus, quem sabe você já passou grandes experiências e hoje está vivendo uma vida aquém de Deus. Você já viu um mover de Deus poderoso sobre a sua vida, mas hoje parece que a fé lhe falta, parece que as coisas não se realizam, parece que Deus não se incomoda com você. Clame a Ele, diga para Ele: Senhor, salva-me. Ele vai estender a mão dele ao seu favor e vai trazê-lo ao peito dele, às misericórdias dele, e tudo vai se tornar calmaria na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Que maravilha seguirmos a um Deus que tem esse poder de andar sobre as águas. Um Cristo que deixou exemplos maravilhosos do sobrenatural do seu nome. É um Deus poderoso, ou todo-poderoso. Não existe outro Deus a não ser Ele. E nós queremos agora entrar em oração. Quem sabe pela sua família, pela sua vida. Você está vendo as coisas se afundando, você está preocupado com o dia de amanhã, quem sabe vai ter alimento para nós, a minha despensa, o alimento da minha casa está escasso, o que será de nós amanhã? Isso tudo tem gerado um pavor, um medo no seu coração. Mas Jesus estende bom ânimo, tenha força, segure na minha mão. Segura na minha mão. E quando você segura nas mãos de Jesus, Ele segura na sua mão, nós estamos agora guardados e protegidos por Ele. Nós temos aqui um agradecimento. A irmã Sônia agradece as orações feitas pelo Adalto. Ele foi curado do Covid-19
e teve a alta ontem. Inclusive vimos, obrigado pelo vídeo, já nos mandaram esse vídeo, quando ele está saindo daquele hospital curado, para o louvor do nome do Senhor Jesus, nome que é acima de todo nome. Não se constranja, Deus está no governo, Deus está no domínio desse vírus. Deus é o Deus que guarda a nossa vida, Ele é o guarda fiel do seu povo. Juliana pede oração por Rubens de Jesus de Oliveira, tem 11 anos, fez um transplante de coração, agora em janeiro, e teve uma parada cardíaca, está na UTI e a família acredita no milagre. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E 18 anos, de 11 anos, perdão, Deus fará o milagre. Adriana pede oração por o amigo chamado Marlon. Ele mora em Minas Gerais. Foi diagnosticado com uma doença degenerativa chamada Guillain-Barré. Nós vamos orar em nome de Jesus. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. A Gabriela pede oração pelo seu pai, o senhor José de Souza Costa. Foi diagnosticado com Covid-19 e foi transferido para o hospital de campanha no Pacaembu. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Deus vai visitá-lo nesse hospital, ali no Pacaembu, em nome do Senhor. A Esther, de Vila Velha, no Espírito Santo, pede por sua irmã Thalita, que mora no Rio de Janeiro. Foi diagnosticada com Covid-19. Marcos de Lei Choralique pede oração, pois está com depressão. Valquíria pede oração por sua família. Nice pede oração por sua saúde, garganta está inflamada. A Ildete pede oração pelos profissionais de saúde, pelos pequenos empresários, pelos desempregados, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Glória a Deus. Estamos orando pelo nosso presidente, pela nossa nação e vamos continuar. Regis pede oração por Enésia Amorim dos Santos e José Barbosa. Eles não estão bem de saúde e precisam de um milagre de Deus. A Luciana pede oração sobre a sua saúde, seu casamento, pois deseja ser mãe e deseja que Deus tire todas as tentações do seu caminho. Ela sente que muita gente é invejosa do seu caminho. Luciana, entre no esconderijo de Deus, porque a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Os nossos inimigos cairão aos nossos pés. Senhor Eovaldo pede oração por sua prima, senhora Edna, que está internada. Senhor José Costa pede oração por sua mãe, que está doente, senhora Maria. E senhor Eovaldo pede oração por Nicola, seu neto, vai fazer aniversário amanhã, dia 22 de abril. Maravilha, Deus abençoe, Nicola. Feliz aniversário, louvado seja o nome do Senhor. Terminando, tem a irmã Idália, ela pede oração pelos jovens e adolescentes, pois estão na internet, estão tendo acesso à internet. Ela pede que Deus guarde seus corações e mentes. Amém, vamos orar. Mas isso aí, os pais devem realmente policiar, devem cuidar dos seus filhos, né? Inclusive o tempo que ele fica no computador, na internet. Se é um pai crente, ele sabe, se é uma mãe crente, ela sabe que a grande parte da internet só tem lixo, é lixo. E nós devemos e temos que preservar a mente das nossas crianças. Pais, tenha misericórdia dos seus filhos e exerça autoridade no seu lar. Então nós vamos orar, feche os seus olhos, se você puder, se você não puder, concentre agora na oração em nome de Jesus. Vamos agora buscar o milagre de Deus para cada vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos o nome, ó Deus, pela vida do Adalto, Pai, que foi curado do Covid-19. Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus do milagre. Obrigado pela vida do Adalto, que ele testemunha do poder, da glória do Senhor, Pai. Abençoa a Juliana,
que pede oração pelo Rubens de Jesus Oliveira, esse jovenzinho de 11 anos, ó Deus, que teve essa parada cardíaca. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, visita esse jovenzinho agora, Pai amado, Rubens Jesus Oliveira, e opera o milagre sobre a sua vida. Abençoa também, ó Deus, o amigo da Adriana, chamado Marlon, ele mora lá em Minas Gerais, que o Senhor visite agora em nome de Jesus. Ele foi diagnosticado com essa doença degenerativa. Senhor, restaura os seus ossos, restaura o seu físico, traz saúde a essa vida, Pai. Oh Deus, abençoa o Senhor José de Souza Costa, que está diagnosticado com a Covid-19. Senhor, tem misericórdia, que esse vírus saia agora, seja neutralizado todo o seu poder de sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus. A Esther lá de Vila Velha, Senhor, ela pede oração pela sua irmã Thalita, que mora lá no Rio de Janeiro, Pai, que está também diagnosticada com Covid-19. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, opera o milagre, tira agora toda essa força do maligno, da enfermidade. Deus, em nome de Jesus, abençoa também o Marcos de Lei, esse homem que está com depressão, Senhor, que ele possa confiar no Senhor, sabendo que só do Senhor vem o milagre, o sobrenatural de Deus. Abençoa a Valquíria, ó Deus amado, a sua família. Anice pede oração pela sua saúde, ser com ela, e o Dete, Deus, que pede oração para todos os profissionais da saúde, nosso presidente, as autoridades constituídas, ó Deus amado, da nossa nação. Pai amado, em nome de Jesus, guarda o nosso presidente. Temos orado diariamente, a tua igreja está no relógio de oração, orando por este homem, um homem que teme ao Senhor, um homem que realmente destinou a confiar no Senhor. Guarda o nosso presidente, guarda, ó Deus, todos os homens e mulheres da área de saúde no Brasil. Deus, guarda a nossa nação, que tudo volte à normalidade, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa, Pai amado, ó Deus, o pedido do Regis, que pede oração para Inés e Amorim dos Santos, José Barbosa, que não estão bem de saúde, Pai. Eles precisam de um milagre. Opera o milagre segundo a tua graça. Da Luciana, que pede oração sobre a sua saúde, seu casamento. Ó Deus amado, entra com a tua providência, que haja paz nessa casa, que haja paz nesse lar. Senhor, aleluia, que a sua vida seja frutífera. É o desejo do coração dela, Senhor. Tira toda a tentação do coração dela. Senhor, toda forma de Satanás colocar medo no coração dela. Tira agora em nome de Jesus. Abençoa Yorvaldo, ó Deus, ele pede oração pela sua prima Edna, que está internada. José Costa também pede oração, que está doente, ó Deus, a senhora Maria. Yorvaldo pede oração pelo Nicolas, ó Deus, seu netinho, que amanhã vai completar mais um ano de vida. Nicolas, que Deus lhe abençoe, Pai. Repousa a tua bênção sobre esse jovem em nome de Jesus. Opera e milagre sobre todos que pedem a oração, Pai amado. Deus, aleluia. Também nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, todos os jovens, adolescentes, homens, mulheres, todos os homens, toda a família, Pai. Que nesta hora a tendência é as pessoas ficarem dependentes da internet, das redes sociais. Ó Deus, ficar dia e noite preso diante do computador, com o seu celular. Deus, cativo diante de notícias terríveis e notícias que só traz o mal, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, que teu povo pegue esse tempo que o Senhor está nos dando de ficar em casa para ler a palavra, para orar mais, termos mais contato com o Senhor. Abençoa, Senhor, que haja um despertamento da tua juventude, nos adolescentes, nas crianças, nas famílias da tua igreja, Pai, e que venhamos a buscar mais a tua presença, e que fechemos os nossos ouvidos para o mundo e para o pecado, e abramos os nossos corações para o agir de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como o Senhor mandou que Pedro viesse ao teu encontro, andando sobre as águas. Ajuda-nos a cada dia a caminhar sobre as águas dos impedimentos, das dificuldades, dos problemas. Senhor, que os nossos olhos permaneçam fitos em Ti, ó Deus, direcionados ao Senhor, crendo que só o Senhor pode fazer o milagre.
recebemos a tua palavra com alegria. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, meu amado, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã estaremos aqui às 18 horas. Amém. Hoje nós estamos aí diante do iniciar de uma nova noite. Não teme a noite. Não temam a noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando você for deitar, lê o Salmo 4, que diz: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Glória a Deus. Confia no Senhor. Ele continua o mesmo. Os braços dele estão estendidos para mim e para você. Quando você segura nos braços de Jesus, você consegue andar sobre as águas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém? E amanhã estaremos de volta aqui, em nome do Senhor Jesus. Um beijo do coração.